Continuando o nosso estudo de Gênesis, capítulo 6, hoje prosseguiremos a partir do versículo 17. Dê uma pausa no vídeo, faça sua oração e peça a iluminação do Espírito Santo para entender o que eu vou dizer aqui. Depois volte para prosseguirmos com o estudo. Se você gosta de assistir aos vídeos do canal, por favor inscreva-se, comente, compartilhe e deixe o seu gostei. Vamos lá, Gênesis 6, versículo 17. Porque estou para derramar águas em dilúvio sobre a terra, para consumir toda a carne em que há fôlego de vida debaixo dos céus. Tudo o que há na terra perecerá. Depois de dar a configuração da arca, isto é, depois de Deus dizer as medidas da arca, suas divisões internas, agora ele justifica, dá a razão para a construção desse barco gigante. Veja o que Deus diz. Porque estou para derramar águas em dilúvio sobre a terra. O que é um dilúvio? Dilúvio é uma inundação extraordinária. Você já observou que é até comum as pessoas dizerem, após muita chuva, aquela chuva exagerada, que caiu um dilúvio? Já ouviu isso? Só que no caso aqui, Deus anuncia um dilúvio global, não local. Porque em nossos dias, a gente ouve tal dilúvio tomou a cidade da região norte, tal dilúvio inundou tal município. Mas é sempre assim, restrito a uma cidade, a um município, a um estado, a um local específico do globo. Quem poderia esquecer do que houve lá no Rio Grande do Sul, aquelas enchentes, o trabalho que deu para contornar aquela situação? Pois é, mas aqui é diferente. Aqui Deus está anunciando um dilúvio global sobre toda a terra. E por que dizemos isso? Pelo que é falado logo a seguir. Olha só, para consumir toda a carne em que há fôlego de vida debaixo dos céus. Tudo o que há na terra perecerá. Muitos, inclusive crentes, podem até defender um dilúvio local, no caso desse dilúvio registrado na Bíblia. Mas essa opinião não se sustenta à luz do texto bíblico. O texto é claro: toda carne debaixo dos céus. Diz ainda, tudo o que há na terra. É óbvio que num primeiro momento nós ficamos pensando, será que há bons argumentos para se provar que houve um dilúvio global? Mas não fique pensando nisso agora. Apenas se atenha ao que o texto diz. E o texto bíblico claramente afirma, sem medo, que esse dilúvio vai atingir toda a carne debaixo dos céus. Tudo o que há na terra. Além disso, esse versículo também nos mostra que Deus assumiu a responsabilidade pela vinda desse dilúvio. Olha o texto. Estou para derramar águas em dilúvio. É Deus quem fala. Estou para derramar águas em dilúvio. Isso mesmo, o dilúvio bíblico não pode ser visto ou entendido como um fenômeno natural, e nem mesmo como um fatalismo. Professor, mas o que é fatalismo mesmo? Numa pesquisa rápida, você vai descobrir que fatalismo é aquela crença de que tudo o que acontece é inevitável, já está predestinado e as ações ou escolhas das pessoas não podem mudar nada com respeito a isso. É aquela ideia popular de o que tiver de ser, será. E por isso não faz sentido lutar contra o destino, porque já está tudo determinado. Professor, mas eu achei que Deus determinasse todas as coisas. Não é assim, não? Sim, só que para o fatalista, normalmente, não há um Deus como o da Bíblia por trás de coisas ruins, por exemplo. Porque para eles, para os fatalistas, o fatalismo é mais causado por uma força cega, inevitável, contra a qual não se pode lutar e a qual gera tragédias e desastres. Quando o fatalista diz que foi uma força cega, foi o destino, tornando a fonte por trás como algo impessoal, é lógico que ele descarta que exista um Deus agindo.
Ele não crê nisso. Mas quem crê no Deus da Bíblia sabe que ele causa coisas ruins também. Porém, o Deus da Bíblia sabe o que faz. E no caso dos cristãos, aqueles que amam a Deus, mesmo as coisas ruins cooperam para o nosso bem, ainda que muitas vezes não entendamos como. Não é verdade? Então agora você sabe, quando a pessoa diz é o fatalismo, foi o fatalismo, é o destino, elas pensam que foi algo inevitável, mas não entendem que houve uma mente inteligente por trás determinando o que aconteceu. Compreende? Além disso, se algum não crente acreditar que Deus está por trás de algo ruim, ele automaticamente vai começar a acusar a Deus, vai começar a blasfemar, vai começar a falar mal do Senhor. Por quê? Porque quando uma pessoa acredita que Deus tem alguma responsabilidade com eventos ruins, a primeira atitude desse tipo de pessoa é reclamar e julgar a Deus como se este fosse mau e coisas assim. Vamos ver o que a Bíblia diz? Isaías 45, versículo 7. É Deus falando: eu formo a luz e crio as trevas, faço a paz e crio o mal. Eu, o Senhor, faço todas essas coisas. Aqui, nesse versículo, o mal, que vem do hebraico ra, significa calamidade, desgraça, adversidade. Não é o mal moral, aquilo que nós conhecemos como maldade, pecado, entendeu? É o que nós normalmente entendemos como mal circunstancial, aquele mal que tem a ver com algum evento no mundo que afeta as pessoas de forma a matá-las ou causar-lhes algum ferimento. Professor, tudo bem, o mal circunstancial é isso, mas e esse mal moral, maldade? Qual é a relação disso com Deus? Sobre essa relação de Deus com o mal moral, nós vamos ver um dia, mas não agora. Tudo bem? Só quero mostrar nesta aula que muitos eventos, catástrofes, coisas que a gente normalmente atribui simplesmente a forças da natureza, ao destino, nada disso acontece sem estar conectado ao plano divino. Amós, capítulo 3, versículo 6, diz assim: tocar-se-á a trombeta na cidade, e o povo não estremecerá? Sucederá algum mal à cidade, sem que o Senhor o tenha feito? Veja que o profeta ele está dizendo que nenhum desastre ocorre fora da vontade de Deus. A pergunta aqui é retórica. Quando ele pergunta assim: sucederá algum mal à cidade sem que o Senhor o tenha feito? É claro que ele já sabe a resposta. E a resposta que ele subentende aqui é que não vai suceder mal à cidade sem que o Senhor o tenha feito. Por isso que quando Jó começa a sofrer aquelas agruras, adversidades na mão de Satanás, o que ele diz para a mulher dele? Recebi o bem de Deus, não receberei também o mal? Jó, ciente da soberania de Deus, acreditava que mesmo o mal que lhe acontecia, tinha o dedo de Deus ali. Ah, mas quem fez o mal foi Satanás. Deus não pode ficar isento de responsabilidade em nada que acontece, porque ele tem controle sobre tudo. Mesmo que você diga: Satanás que fez. Ora, Deus não tem o poder de impedir qualquer um de fazer qualquer coisa? Se não fizesse parte do plano de Deus que os problemas viessem sobre a vida de Jó, Satanás não faria nada. Então nós temos de pensar em Deus como aquele que é soberano sobre tudo, inclusive o mal, porém ele tem um propósito santo em relação a isso. Êxodo 4:11 diz: disse-lhe o Senhor: quem fez a boca do homem? Ou quem faz o mudo, ou o surdo, ou o que vê, ou o cego? Não sou eu, o Senhor? Aqui é interessante, Deus ele reivindica a autoria de condições físicas das pessoas que muitos chamariam de defeitos ou tragédias, não é? Fala assim: a pessoa é muda, a pessoa é surda,
A pessoa é cega. Mesmo essas coisas estão dentro do plano divino. Nada é acidental no corpo humano. Tudo é ordenado por ele com um propósito, é claro. Provérbios 16:4. O Senhor fez todas as coisas para determinados fins, e até o ímpio para o dia do mal. Esse texto aqui é fortíssimo. Ele mostra que até o ímpio que livremente age contra Deus, foi criado e mantido por Deus com propósito definido, inclusive para o dia do juízo. Isso revela a soberania de Deus até sobre os destinos dos homens. Isaías, capítulo 10, versículos 5 a 7 diz: Ai da Assíria, a vara da minha ira, a vara em sua mão é um instrumento do meu furor. Eu a envio contra uma nação ímpia. Você entendeu aqui? Deus chama a Assíria, ele chama a Assíria de vara de sua ira. Em outras palavras, um instrumento nas mãos dele para castigar Israel. O impressionante, meu irmão, minha irmã, é que Deus usa os ímpios sem aprovar o pecado deles. Mas ainda assim, controla suas ações para realizar seus planos. Lamentações, capítulo 3, versículos 37 e 38. Quem é aquele que diz, e assim acontece, quando o Senhor o não mande? Acaso não procede do Altíssimo tanto o mal como o bem? Aqui o profeta Jeremias está reconhecendo que nada acontece sem o decreto de Deus e que tanto o bem quanto a calamidade são controlados por ele. Este é o Deus da Bíblia. Mas vamos terminar com como começamos. Romanos 8, 28. Eu não falei no início aqui que Deus faz tudo, inclusive o controle do mal, mas para cumprir um propósito santo? Aqui em Romanos 8, 28, nós vemos que ele também cumpre um propósito amoroso, porque diz: sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Qual é a conclusão que podemos tirar deste versículo específico de Gênesis que estudamos hoje? Que Deus não é o autor do pecado. Não é. A própria Bíblia diz que Deus é luz e não há nele treva nenhuma. Mas com certeza Deus é o Senhor do mal. Como assim? Ele governa tudo, inclusive o que é desagradável. Para quê? Para seus santos propósitos. Assim, ele pode controlar e usar o mal segundo seus propósitos santos. Ele pode usar o mal moral e o sofrimento físico como instrumentos de justiça, de disciplina ou redenção. Agora pense comigo. Se Deus é o Senhor até mesmo do mal, isso quer dizer que ele jamais é surpreendido, derrotado ou frustrado pelo mal. E nada acontece fora do controle divino. Em resumo, o mal existe, mas está subordinado ao bem maior de Deus. Outra coisa, o sofrimento do crente, especificamente falando, é sempre pedagógico, isto é sempre para ensinar alguma coisa ao crente, e também é redentor, ou seja, visa a nossa redenção final. É como se fosse uma preparação para sermos apresentados no final como igreja gloriosa, perfeita. Na verdade, isso faz parte dos cuidados de Cristo para com a sua noiva, sabia? Lá em Efésios 5, nós lemos que Jesus lhe cuida da sua igreja para apresentá-la sem mácula naquele dia glorioso. E, como nós somos difíceis e teimosos, muitas vezes a melhor forma de nos ensinar é com uma boa disciplina. Deus não faz o mal como malfeitor, mas ele governa o mal como soberano. Professor, agora passou uma coisa aqui pela minha cabeça. Como eu devo, na prática,
lidar com esse mal que me machuca e que muitas vezes eu não entendo? Como é que eu posso lidar melhor com isso? Fique tranquilo, é justamente sobre essa questão que falaremos na próxima aula.